Pense por um momento, e se você estivesse perdido, sozinho, sem esperança, mas ao voltar para casa, fosse recebido com braços abertos e perdão absoluto? Imagine como seria o amor imensurável de um pai que não só te perdoa, mas te restaura, te honra e te coloca novamente à mesa como se nada tivesse acontecido. Você sentiria um alívio indescritível, não é mesmo? Um novo começo, uma nova chance. Amados irmãos, o Senhor Jesus está com todos nós. Que as bênçãos do Pai Celestial sejam derramadas abundantemente sobre sua vida e de sua família. Eu sou Fernando e você está no canal Orações para Sempre. É um prazer enorme estar aqui com você neste momento de reflexão e aprendizado. Hoje vamos abordar um tema que com certeza tocará profundamente seu coração e sua alma. Vamos falar sobre um dos ensinamentos mais profundos de Cristo, a parábola do filho pródigo. Este é um tema poderoso, cheio de lições sobre o perdão, o amor incondicional de Deus e o caminho de volta à casa do Pai. Se você se sente perdido, distante ou até mesmo desesperançado, este vídeo é para você. Eu prometo que no final você terá uma compreensão mais profunda do perdão de Deus e do quanto Ele está disposto a acolher aqueles que se arrependem e retornam ao seu coração. Mas antes de continuarmos, gostaria de pedir algo muito importante. Se você ainda não se inscreveu no canal Orações para Sempre, inscreva-se agora mesmo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo inspirador. E claro, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precise dessa mensagem de perdão e amor de Deus. E comente abaixo o que você pensa sobre o tema. Queremos saber o que Deus está falando ao seu coração. Em nosso vídeo de hoje, vamos mergulhar nas Escrituras Sagradas para entender a profundidade do perdão de Deus. A parábola do filho pródigo, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32, revela um amor imenso e sem limites. O filho, ao se afastar da casa do pai, escolhe o caminho da rebeldia e da perda. Mas o que acontece quando ele decide retornar? O pai o recebe de braços abertos, mostrando que o perdão de Deus não tem fim. Ele nos ama, não importa o quanto nos afastemos. Mas antes de começarmos nossa reflexão profunda sobre essa parábola, convido você a se juntar a mim em uma breve oração. Eleve seus pensamentos a Deus e feche seus olhos, permitindo que o Espírito Santo venha falar diretamente ao seu coração neste momento. Vamos orar juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos por tua imensa graça e misericórdia. Te agradecemos por teu perdão que nos alcança onde quer que estejamos. Pedimos que tu abras os nossos corações e mentes para compreender tua palavra e que possamos ver, através da parábola do filho pródigo, o quanto tu nos amas e o quanto tua graça nos transforma. Que este vídeo seja uma verdadeira bênção para todos que assistirem e que as tuas mãos poderosas estejam sobre nós, dando-nos força, esperança e restauração. Em nome de Jesus, amém. Agora que estamos em espírito de oração e com nossos corações preparados, vamos mergulhar mais profundamente na parábola que Jesus nos deixou. A história começa com um jovem que, insatisfeito com a vida que levava, decide pedir ao pai sua parte da herança. Imagine, irmãos, a dor do pai ao ver seu filho pedir o que lhe era devido antes de sua morte. No entanto, o pai, em seu amor, concede ao filho o que ele pediu, mesmo sabendo que isso significava sua partida, sua distância e a possível destruição de sua vida. Aqui, podemos refletir sobre como muitas vezes em nossa vida tomamos decisões impulsivas, erradas, que nos afastam do coração de Deus. Às vezes, queremos tomar o controle das nossas vidas sem considerar o que Deus tem planejado para nós. Mas assim como o pai da parábola, Deus nos dá liberdade para fazer nossas escolhas, mesmo sabendo que muitas vezes elas nos levarão ao sofrimento.
Deus, irmãos, não nos força a amá-lo, mas nos concede o livre-arbítrio para escolhermos o nosso caminho. O jovem parte para uma terra distante e lá vive de maneira desenfreada, desperdiçando tudo o que havia recebido. Não é difícil perceber que o mundo nos oferece muitos prazeres temporários, mas ao final eles nos deixam vazios, sem propósito. Ele perde tudo. Seus amigos o abandonam e ele se vê em uma situação de humilhação. Desesperado, ele decide voltar para a casa do pai, mas agora, com um coração arrependido, pronto para confessar seus erros e pedir perdão. Meus irmãos, quantos de nós já estivemos nessa situação, afastados de Deus, vivendo como se Ele não fosse necessário em nossas vidas, e quando nos vemos perdidos, nos lembramos de que a casa do Pai sempre estará aberta para nós. O arrependimento genuíno é o primeiro passo para o perdão de Deus. Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito. Ele sempre nos espera de braços abertos. Antes de continuar com a reflexão sobre o retorno do filho e a reação do pai, quero que você reflita sobre sua própria vida. Será que há algo que você precisa pedir perdão a Deus? Há algo que você precisa deixar para trás, como o filho fez, para retornar ao pai? Deus está esperando por você e sua graça está disponível a todo aquele que se arrepende sinceramente. Agora, prepare-se, pois o próximo momento desta parábola traz uma revelação que vai tocar profundamente seu coração. Não perca a sequência dessa reflexão, pois no final vou compartilhar com você uma revelação surpreendente sobre o perdão de Deus, que mudará a forma como você vê a sua própria vida. Então, se você assistiu até aqui, digite nos comentários: "Eu creio". Vamos fazer uma corrente de oração por todos aqueles que se sentem distantes de Deus e desejam retornar ao seu amor. Deixe também o seu nome para que possamos orar por você. Não se esqueça de se inscrever no canal Orações para Sempre e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo abençoado. Além disso, compartilhe este vídeo com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Agora, prepare seu coração, pois vamos continuar nossa reflexão sobre o amor incondicional de Deus. Agora, irmãos, vamos continuar nossa reflexão sobre a poderosa parábola do filho pródigo. Como vimos, o jovem, após gastar toda a sua herança em uma vida desregrada, encontra-se em uma situação deplorável. Ele chega ao fundo do poço, trabalhando em um campo de porcos, desejando até comer a comida dos animais. A vida que ele havia escolhido para si o levou a um ponto de desespero, onde ele percebe que não tem mais saída. É nesse momento, irmãos, que ele lembra do pai. Ele se recorda da bondade e da generosidade de seu pai, que sempre o tratou com amor e dignidade. E aqui queremos parar e refletir, porque assim como o filho pródigo, muitas vezes somos atraídos por caminhos que parecem promissores, mas nos deixam vazios e perdidos. O mundo nos oferece muitas tentações, muitos prazeres passageiros, mas ao final ficamos com as mãos vazias, com a alma ferida e o coração angustiado. Não importa o quanto nos afastemos, irmãos, o amor do Pai Celestial sempre será a nossa verdadeira esperança. Ele nunca nos abandona. A casa dele, a casa do Pai, está sempre aberta, pronta para nos receber de volta. O versículo 17 de Lucas, capítulo 15, nos diz: "Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome?" Este versículo nos mostra o momento de revelação para o filho. Ele acorda para a realidade de sua situação. Ele reconhece que, mesmo sendo tratado como empregado em casa do pai, ele teria mais do que suficiente. Essa é a grande chave de nossa caminhada com Deus, irmãos, o arrependimento. Quando caímos em si, quando reconhecemos nossos erros e nos voltamos para Deus, Ele nos acolhe de volta com um amor imenso e incomparável. Talvez você esteja em um momento de crise em sua vida. Talvez tenha se afastado de Deus. Talvez tenha se perdido em seus próprios erros e escolhas. Mas a boa notícia
é que você também pode cair em si, como o filho pródigo. Deus está esperando por você. Ele não espera que você seja perfeito, mas que você se arrependa sinceramente, que volte ao seu abraço, que reconheça que sem Ele nada podemos fazer. O filho, então, toma uma decisão corajosa. Ele decide voltar para casa. Ele diz para si mesmo: vou me levantar e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Vejam, irmãos, que mesmo antes de chegar até o pai, o filho já se preparava para pedir perdão e se colocar na posição de servo, acreditando que não mereceria mais o título de filho. Mas o que acontece a seguir é algo que vai além da nossa compreensão humana de justiça e misericórdia. O pai, ao ver seu filho de longe, corre em direção a ele, o abraça e o beija, sem esperar que o filho complete sua confissão. A reação do pai nos ensina algo poderoso sobre a natureza de Deus. Ele não espera que nós mereçamos o seu perdão. Ele não nos julga pelos nossos erros, mas nos acolhe com o coração aberto, com a mão estendida. O pai não apenas recebe o filho, mas o honra, colocando-lhe o melhor manto, um anel em seu dedo e sandálias nos pés. Ele faz uma festa para celebrar o retorno do filho, dizendo: este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O perdão de Deus é assim, meus irmãos, imenso, incondicional, sem limites. Ele não nos rejeita quando voltamos para Ele, mas nos restaura completamente, nos acolhe com alegria e celebra o nosso retorno. Irmãos, você consegue imaginar a alegria do pai ao ver o filho voltando para casa? Da mesma forma, Deus se alegra quando um de seus filhos retorna ao seu abraço, quando um coração se arrepende e se volta para Ele. Em Lucas capítulo 15, versículo 10, Jesus nos diz: assim vos digo, há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Cada vez que nos arrependemos e voltamos ao Pai, os céus se enchem de alegria, porque o arrependimento é o caminho para a reconciliação com Deus. Aqui, podemos refletir sobre o quanto Deus é maravilhoso e misericordioso. Ele nos oferece o perdão não porque o merecemos, mas porque Ele nos ama. O amor de Deus não tem limites, não tem condições. Ele nos perdoa sempre que voltamos ao seu coração com um espírito humilde e contrito. Não importa quantas vezes caímos, Ele sempre estará pronto para nos levantar e nos restaurar. Agora talvez você esteja se perguntando: mas Fernando, o que acontece com o outro filho, aquele que ficou em casa e nunca se afastou? Vamos refletir sobre isso também. O filho mais velho, ao ouvir a festa e a celebração, fica irado e se recusa a entrar. Ele se sente injustiçado e diz ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que consumiu os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. O filho mais velho, assim como muitos de nós, não entende a profundidade do perdão de Deus. Ele não compreende que a misericórdia de Deus não é medida pela justiça humana, mas pela imensidão de seu amor. O pai, porém, responde com sabedoria e ternura: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era justo que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O pai nos ensina que quando um filho se arrepende e volta para casa, não devemos sentir inveja ou ciúmes, mas devemos celebrar com alegria. O perdão de Deus não é uma questão de méritos, mas de graça. Ele não distingue entre os bons e os maus, mas acolhe a todos que se arrependem de coração. Querido irmão, Deus está dizendo a você hoje: tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Não importa onde você esteja, o amor de Deus está sempre disponível para você, e assim como o filho pródigo, você pode sempre voltar para casa.
O perdão de Deus é para todos. Ele está pronto para te abraçar e te restaurar. Se você assistiu até aqui, digite nos comentários: eu creio. Deixe também seu nome para que possamos orar por você e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam sentir o abraço de Deus. Inscreva-se no canal Orações para Sempre para continuar acompanhando essa reflexão transformadora. Agora, prepare-se, pois ainda há mais a ser revelado. No próximo momento, vamos falar sobre a importância de aceitar o perdão de Deus e como isso pode mudar completamente a nossa vida. Agora, irmãos, vamos continuar nossa meditação sobre a parábola do filho pródigo. Já vimos o retorno do filho, a acolhida cheia de amor e perdão do pai e o desentendimento do filho mais velho. Mas há algo mais profundo que precisamos explorar. Algo que talvez você ainda não tenha considerado completamente: a importância de aceitar o perdão de Deus e como isso muda a nossa vida de maneira radical. Depois de tudo o que aconteceu, o pai do filho pródigo não só o perdoou, mas fez mais. Ele o restaurou. Ele o colocou novamente no seu lugar de filho. O filho recebeu novamente a honra que perdera quando se afastou. O anel, as sandálias e o manto não eram apenas símbolos de sua volta, mas também sinais de que ele estava completamente perdoado. O perdão de Deus não é apenas um ato de misericórdia, é um ato de restauração total. Deus não apenas perdoa, Ele nos coloca de volta no lugar que sempre foi nosso, filhos amados, com todos os direitos e privilégios que isso implica. Quando aceitamos o perdão de Deus, nossas vidas mudam. Deus não apenas apaga os nossos pecados, Ele nos dá uma nova chance de viver de acordo com o seu propósito. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus nos diz: assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Quando aceitamos o perdão de Deus, o velho homem é deixado para trás e surge um novo homem, transformado pela graça e pelo amor de Deus. E isso, meus irmãos, é algo maravilhoso. É como um recomeço, um novo nascimento. Você já parou para pensar no poder da restauração que vem com o perdão de Deus? O filho pródigo não só voltou ao pai, mas foi restaurado à sua posição de filho. E assim é com todos nós. Quando voltamos para Deus, Ele nos restaura completamente. Não há vergonha no perdão de Deus. Não importa quão grande tenha sido o nosso erro ou quão longe tenhamos ido, Deus está pronto para nos restaurar. Esse é o poder do seu perdão. Ele não só limpa a nossa alma, mas também nos dá um novo começo. E quando aceitamos esse perdão com um coração genuíno, estamos aceitando também a restauração que Deus quer realizar em nossas vidas. Mas, querido irmão, essa restauração não é apenas algo espiritual. Ela também tem um impacto prático e profundo em nossa vida cotidiana. O perdão de Deus nos liberta das correntes do passado. Ele nos permite caminhar para frente sem carregar a culpa e o peso das falhas passadas. Lembre-se do que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O perdão de Deus nos dá alívio, nos tira o peso do pecado e nos permite viver com a paz que só Ele pode oferecer. Muitas vezes, somos nós mesmos que nos negamos a aceitar o perdão de Deus. Achamos que não merecemos, que nossos erros são grandes demais para serem perdoados. Mas Deus nos ensina, através da parábola do filho pródigo, que o perdão de Deus não tem medida, não tem limites. Não importa o quanto erramos, a sua misericórdia é infinita. Quando aceitamos esse perdão, somos libertados do medo, da vergonha e da culpa. E como o filho pródigo, podemos voltar para casa com alegria, sabendo que fomos recebidos com amor. O filho pródigo não precisava fazer nada para merecer o perdão do pai. Ele não teve que pagar pelos seus erros, nem teve que provar que havia mudado.
O pai o abraçou imediatamente, sem esperar que ele fizesse algo para se redimir. E assim é com Deus. Ele nos perdoa, não porque merecemos, mas porque Ele nos ama profundamente. O perdão de Deus é um presente. E quando recebemos esse presente, somos transformados. Agora, irmãos, vamos refletir um pouco mais sobre a figura do filho mais velho. Ele ficou com raiva porque o pai acolheu o filho pródigo de forma tão generosa. Ele se sentiu injustiçado, como se seu esforço e sua fidelidade não tivessem sido reconhecidos. Muitas vezes, nós também podemos cair na tentação de pensar que, se fizermos tudo certo, Deus nos deve algo. Mas Deus não funciona assim, irmãos. Ele não nos paga pelos nossos méritos. Ele nos abençoa e nos perdoa por sua graça. Não é a nossa fidelidade que nos dá a salvação, mas o amor imenso de Deus por nós. Deus nos ensina, através do filho mais velho, que o perdão e a misericórdia não são exclusivos de quem se comporta bem. O perdão de Deus está disponível para todos que se arrependem, sem exceção. E em vez de ficarmos com raiva ou inveja da misericórdia de Deus, devemos celebrar o retorno de nossos irmãos que se afastaram, mas que agora estão voltando para o coração de Deus. Em Lucas, capítulo 15, versículo 32, o pai diz ao filho mais velho: "Mas era justo que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado." Essa é a chave da nossa caminhada cristã, a alegria pela restauração. Cada vez que alguém se arrepende e volta para Deus, é uma razão para celebrarmos, para nos alegrarmos. A misericórdia de Deus não é algo que deve gerar ciúmes ou ressentimentos, mas algo que deve nos inspirar a ser mais misericordiosos também. Querido irmão, eu te pergunto hoje, você tem aceitado o perdão de Deus em sua vida? Você tem experimentado a restauração que Ele oferece? Deus está esperando por você, assim como o pai da parábola esperava seu filho. Ele está pronto para te perdoar, para te restaurar e para te dar uma nova chance. Não importa o quanto você tenha se afastado, Ele está com os braços abertos, esperando por sua volta. Eu sei que muitas vezes a culpa pode ser pesada, mas hoje Deus quer te libertar dessa carga. Ele quer te dar uma nova chance. E ao aceitar esse perdão, você será restaurado, não apenas espiritualmente, mas também em todas as áreas de sua vida. Se você assistiu até aqui, digite nos comentários: "Eu creio". Coloque também seu nome para que possamos orar por você. Lembre-se de se inscrever no canal Orações para Sempre, compartilhar este vídeo e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos abençoados. Agora, prepare-se para a próxima parte, onde vamos explorar o que o perdão de Deus realmente significa para a nossa vida cotidiana e como podemos viver uma vida transformada por sua misericórdia. Amados irmãos, vamos continuar nossa reflexão sobre a parábola do filho pródigo. Já falamos sobre o arrependimento, o perdão e a restauração que Deus oferece a todos os que se voltam para Ele com um coração sincero. Hoje, queremos aprofundar ainda mais no impacto profundo do perdão de Deus em nossas vidas e como viver a transformação que Ele nos oferece. É importante entender que o perdão de Deus não é algo abstrato ou distante. Ele não é apenas uma teoria ou uma ideia que precisamos aceitar por fé. O perdão de Deus tem implicações práticas e concretas para a nossa vida. Quando Deus nos perdoa, Ele não apenas apaga os nossos pecados, mas Ele nos dá uma nova direção, uma nova perspectiva e uma nova maneira de viver. Vejamos a situação do filho pródigo mais uma vez. Quando ele decide voltar para o pai, ele sabia que não merecia nada. Ele se sentia indigno, como se fosse mais apropriado ser tratado como um servo do que como um filho. Mas ao retornar para o pai, ele experimenta algo transformador. Um abraço de misericórdia, um perdão completo e uma restauração total. O pai não o trata como um empregado, mas como um filho amado. Deus faz o mesmo conosco.
Ele não nos perdoa para nos manter em um estado de escravidão ao pecado, mas para nos restaurar a nossa verdadeira identidade como seus filhos. Em Efésios capítulo 1, versículo 5, o apóstolo Paulo nos lembra que, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. O perdão de Deus não é apenas uma libertação de culpa, é também uma adoção divina. Ele nos recebe de volta, nos limpa e nos dá uma nova identidade em Cristo. Somos agora seus filhos, com o direito de viver em sua casa, de desfrutar de sua presença e de experimentar a plenitude do seu amor. Essa é a verdadeira transformação que o perdão de Deus traz para as nossas vidas. Quando aceitamos o perdão de Deus, somos libertados da escravidão do pecado e das consequências do erro. O pecado nos aprisiona e nos mantém afastados de Deus, mas o perdão de Deus nos liberta e nos traz de volta à liberdade. Em João capítulo 8, versículo 36, Jesus nos diz: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." A verdadeira liberdade é encontrada no perdão de Deus, que nos dá a chance de recomeçar e viver uma vida plena e abundante em Cristo. Agora, meus irmãos, gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Como você tem vivido essa liberdade? Muitas vezes, mesmo após sermos perdoados por Deus, ainda carregamos o peso da culpa e do arrependimento. Podemos nos sentir como se não merecêssemos a paz que Ele oferece, ou como se nossos erros passados ainda nos definissem. Mas o perdão de Deus não é algo que devemos simplesmente aceitar em teoria. Precisamos viver essa verdade em nossa prática diária. Precisamos aceitar a liberdade que Ele nos dá e viver com a confiança de que somos novos em Cristo, sem o peso do passado, mas com a esperança do futuro. Ao aceitarmos o perdão de Deus, devemos viver de maneira diferente. O perdão não é um convite para continuarmos no erro, mas para mudarmos de vida. Quando o filho pródigo retorna ao pai, ele não volta para a mesma vida de antes. Ele volta para casa, mas agora ele tem uma nova perspectiva. Ele foi restaurado, mas ele foi transformado pela experiência. O perdão de Deus deve resultar em uma mudança de comportamento, uma mudança de mente e um novo propósito de vida. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, a Bíblia nos ensina: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." O perdão de Deus traz transformação interior, e essa transformação deve se refletir nas nossas ações, escolhas e atitudes. Deus não quer que continuemos vivendo como antes, como se nada tivesse mudado. Ele quer que, ao aceitarmos o perdão, experimentemos uma verdadeira renovação. Ele quer que nossos corações sejam transformados e que nossas vidas revelem o seu amor e a sua graça. Quando somos perdoados, não apenas nossa alma é restaurada, mas nossa mente e nossos corações também. Somos feitos novas criaturas em Cristo, e essa nova criatura deve viver de acordo com os padrões de Deus, sendo luz e sal no mundo, como Jesus nos ensinou. Agora talvez você se pergunte: "Mas Fernando, como posso viver essa transformação na prática?" A resposta está em uma relação constante com Deus. Precisamos continuar buscando sua presença em oração, na leitura da palavra e na comunhão com outros irmãos. A transformação que Deus realiza em nossa vida não é um evento único, é um processo contínuo. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo nos diz: "Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus." A obra de Deus em nós é contínua e Ele está sempre nos aperfeiçoando, nos moldando à imagem de Cristo. Amados irmãos, o perdão de Deus é, sem dúvida, um presente maravilhoso, mas é também um convite à transformação. Não podemos continuar vivendo como antes, sem reconhecer o quanto fomos perdoados e restaurados.
Ao viver o perdão de Deus, somos chamados a viver uma vida de gratidão, uma vida que reflita o amor e a misericórdia de Deus para com os outros. Como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. O perdão de Deus não é apenas para nossa libertação, mas também para que possamos perdoar aos outros, como Ele nos perdoou. O perdão é um ciclo de amor e misericórdia, e cada vez que perdoamos, refletimos a graça de Deus em nossa vida. Por isso, irmãos, se você tem algum peso em seu coração, alguma falta de perdão, seja para com os outros ou consigo mesmo, eu te convido agora a entregar isso nas mãos de Deus. Liberte-se dessa carga, porque o perdão de Deus está disponível para você, e Ele quer restaurar não apenas sua relação com Ele, mas também suas relações com as pessoas ao seu redor. Se você assistiu até aqui, digite nos comentários: "Eu creio". Deixe seu nome para que possamos orar por você e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam experimentar a transformação do perdão de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal Orações para Sempre, para continuar sendo abençoado por conteúdos como este. Agora, prepare-se para a última parte desta reflexão, onde vamos falar sobre o poder do perdão de Deus na nossa caminhada cristã e como ele nos leva a viver uma vida de vitória. Amados irmãos, chegamos à última parte de nossa jornada e eu agradeço de coração por estarem conosco até aqui. O Senhor tem grandes revelações para você e agora é o momento de culminar tudo o que aprendemos sobre o perdão de Deus, de modo que possamos viver em plena vitória em Cristo. Quando refletimos sobre a parábola do filho pródigo, já entendemos o quanto o perdão de Deus é abundante e completo. O perdão não é apenas a remoção da nossa culpa, mas a restauração total de nossa identidade em Cristo. Esse perdão nos dá uma nova chance, mas mais importante ainda, nos chama a viver uma vida de transformação, onde a nossa nova identidade em Cristo é refletida em nossas atitudes e ações. Mas agora, o que precisamos entender é o impacto desse perdão no nosso futuro, na nossa caminhada diária. O perdão de Deus não é algo que simplesmente nos leva ao passado e apaga os erros. Ele não é uma solução temporária. Não, o perdão de Deus nos conduz a uma nova vida, uma nova caminhada. Quando o filho pródigo voltou para o pai, ele não foi tratado como um servo, mas como um filho. Ele recebeu de volta não apenas a honra de ser filho, mas também o direito de viver uma vida plena na casa do Pai. O perdão de Deus nos faz entrar em uma nova realidade, uma realidade de liberdade, de alegria, de paz. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus nos diz: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." O perdão de Deus não é só para resolver questões do passado, mas é para nos abrir as portas de uma vida nova, cheia da presença e das bênçãos de Deus. Quando você recebe o perdão de Deus, você recebe uma nova perspectiva sobre sua vida, sobre suas lutas e desafios. Você não mais vive como um derrotado, mas como um vencedor, porque Deus te chamou para a vitória. Como Paulo nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O perdão de Deus nos chama para viver de forma diferente. Quando Deus nos perdoa, Ele nos dá não só um recomeço, mas um novo propósito. O filho pródigo, ao retornar, não foi apenas restaurado ao estado de filho, mas também recebeu um novo caminho a seguir. Ele recebeu a chance de viver de forma diferente, de não cometer os mesmos erros. Da mesma forma, nós, ao aceitarmos o perdão de Deus, somos chamados a viver de maneira a refletir essa transformação. O perdão nos dá a liberdade de não mais sermos prisioneiros do nosso passado, mas de caminharmos em direção ao propósito divino para nossas vidas. E eu pergunto a você, meu irmão, irmã, você tem vivido essa vida transformada?
Você tem buscado diariamente refletir o perdão que recebeu em suas atitudes, em seus relacionamentos, em sua maneira de lidar com os desafios da vida. A vida cristã é uma vida de mudança contínua, uma vida de transformação. E isso é possível porque em Cristo fomos perdoados e restaurados. Deus não nos chama a viver como antes, mas a viver para Ele, com um coração cheio de gratidão, com uma vida cheia de testemunhos de sua graça. Agora, querido irmão, irmã, pense naqueles ao seu redor. O perdão de Deus não é apenas para você. Ele é uma fonte que jorra e alcança os outros. À medida que você experimenta o perdão de Deus, você também deve ser alguém que perdoa. O perdão de Deus não pode ser algo egoísta que fica apenas em você. Ele é um convite para que você se torne um agente de perdão na vida dos outros. O pai da parábola do filho pródigo não apenas perdoou seu filho, mas ele o acolheu e festejou a sua volta. E assim como ele, nós somos chamados a perdoar e a acolher aqueles que voltam para Deus, aqueles que se arrependem e buscam restaurar o relacionamento. Em Mateus capítulo 6, versículo 15, Jesus nos ensina: "Mas, se vós não perdoardes aos homens, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas." O perdão de Deus, que recebemos com tanta graça, deve ser refletido em nosso perdão aos outros. E quando fazemos isso, abrimos a porta para que a misericórdia de Deus seja estendida ainda mais. O perdão não só liberta a nossa alma, mas também liberta aqueles ao nosso redor. Ele traz cura para as feridas e restaura relacionamentos, assim como restaurou a relação do filho pródigo com o pai. Meus amados, Deus está nos chamando para viver essa vida de perdão, essa vida de transformação. Ele não quer que você continue amarrado ao passado, vivendo com culpa ou ressentimento. Ele quer que você viva com a liberdade e a alegria que vem do perdão. Ele quer que você viva uma vida abundante, uma vida que reflita a sua graça. Deus não nos perdoa para que possamos viver em prisão, mas para que possamos viver na plena liberdade que Ele nos oferece em Cristo Jesus. Se você ainda não experimentou esse perdão de Deus, se ainda não entregou sua vida a Cristo, eu te convido a fazer isso agora. Aceite o perdão de Deus, confesse seus pecados e receba a transformação que Ele tem para você. Deus te ama, Ele te chama para uma nova vida e Ele está pronto para te restaurar, assim como o Pai restaurou seu filho pródigo. Se você deseja tomar essa decisão, escreva nos comentários: "Eu aceito Jesus como meu Salvador", e vamos orar por você. Agora, para aqueles que já receberam o perdão de Deus, quero fazer um apelo. Não deixe de viver essa transformação. Se você se sentiu tocado por essa mensagem, viva de forma diferente. Busque a restauração em todas as áreas de sua vida. Que o perdão de Deus não seja algo apenas teórico, mas algo real que você vive, que você respira e que você compartilha com os outros. Antes de terminar, quero convidá-lo a orar comigo. Vamos juntos elevar nossa oração ao Senhor, agradecendo por seu perdão e pedindo sua ajuda para viver uma vida de transformação. Oremos. Pai Celestial, te louvamos e te agradecemos por tua imensa graça. Obrigado por nos perdoar, por nos restaurar e por nos dar uma nova chance. Pedimos que nos ajudes a viver de maneira digna do teu perdão, que possamos ser agentes de perdão em nossas vidas e compartilhar teu amor com todos ao nosso redor. Pedimos tua bênção sobre cada pessoa que assistiu a este vídeo, que elas experimentem a tua transformação em suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Agora, irmãos, não se esqueçam de deixar seu nome nos comentários para que possamos orar por você. E se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Orações para Sempre, ative o sininho e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam ouvir essa mensagem de perdão e restauração.
Não perca nossos próximos vídeos, pois temos mais conteúdos poderosos para a sua vida espiritual. Que Deus abençoe você ricamente. Até a próxima!